Um discípulo, após longos anos de estudos, chega até seu mestre e diz: Mestre, estou indo embora. Vou morar nas montanhas, pois eu acredito que assim vou poder meditar mais e finalmente encontrar a iluminação. O mestre então lhe dá um único conselho: não tenha um gato. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você um conto de Osho, chamado Não Tenha um Gato. Este conto é uma lição sobre como a mente humana pode se apegar a coisas insignificantes e perder o foco do que realmente importa na busca pela iluminação. Você vai descobrir por que o mestre aconselhou o discípulo a não ter um gato e qual é o significado profundo dessa metáfora. Você também vai aprender como aplicar essa sabedoria na sua própria vida para evitar distrações e obstáculos que podem impedir o seu crescimento. Fique comigo até o final e descubra o que Osho tem a dizer sobre não ter um gato. Havia uma vez um discípulo que era considerado o mais dedicado de todos os tempos. Ele tinha estudado todas as filosofias orientais e tinha seguido fielmente as instruções de seu mestre. Ele queria alcançar a iluminação e se libertar do sofrimento. Ele era respeitado e admirado por todos e vivia num mosteiro pacífico. O discípulo, porém, tinha um desejo. Ele queria se recolher para uma montanha e meditar em silêncio e solidão. Ele achava que assim ele poderia se concentrar melhor e se aproximar da verdade, que poderia evitar os problemas do mundo. Um dia, porém, ele recebeu a permissão de seu mestre. O mestre disse ao discípulo: Eu sei que você quer se recolher para uma montanha e meditar em busca da iluminação. Eu respeito o seu desejo e vou lhe conceder essa oportunidade. Mas antes de ir, vou lhe dar um conselho: não tenha um gato. O discípulo ficou surpreso com o conselho do mestre, mas não entendeu o seu significado. Ele perguntou: Mestre, o que o senhor quer dizer com isso? Que tipo de problemas podem aparecer no meu caminho por eu ter um gato? O mestre sorriu misteriosamente e disse: Você vai descobrir em breve, mas lembre-se, não tenha um gato. O discípulo ficou curioso com as palavras do mestre, mas não o questionou mais. Ele agradeceu ao mestre pela permissão e se preparou para partir. No dia seguinte, ele pegou sua mochila com alguns pertences essenciais e saiu do mosteiro. Ele caminhou por vários dias até chegar à montanha que ele tinha escolhido para se recolher. Era uma montanha alta e imponente, cercada de florestas e cachoeiras. Era um lugar belo e tranquilo, ideal para meditação. O discípulo procurou por um lugar adequado para se instalar e encontrou uma pequena cabana abandonada no meio da floresta. Era uma cabana simples e rústica, feita de madeira e palha. Tinha apenas um cômodo, com uma cama de palha, uma mesa de madeira e uma cadeira de bambu. Era um lugar modesto. O discípulo se instalou na cabana e começou a meditar. Ele se sentia feliz e realizado, pois finalmente estava realizando o seu desejo. Ele pensava que nada poderia atrapalhar a sua busca pela iluminação. Ele estava enganado. No primeiro dia, ele não teve nenhum problema. Ele meditou tranquilamente e dormiu bem. Ele acordou no dia seguinte e se preparou para meditar novamente. Foi quando ele percebeu que havia algo errado. Ele viu que suas roupas estavam rasgadas e furadas. Ele olhou em volta e viu vários ratos correndo pela cabana. Eles tinham roído suas roupas durante a noite e agora estavam fazendo barulho e sujeira. O discípulo ficou irritado com os ratos e pensou em como se livrar deles. Mas então lembrou-se do conselho do mestre: não tenha um gato. Ele tentou seguir o conselho e ignorar os ratos. Ele pensou que eles iriam embora por conta própria ou que ele poderia se acostumar com eles. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. Os ratos faziam muito barulho e o incomodavam. Ele pensou: eu preciso resolver esse problema. Eu não posso meditar com esses ratos aqui. Eu preciso encontrar uma solução. Ele saiu da cabana e foi até a vila mais próxima. Ele procurou por alguém que pudesse lhe ajudar e encontrou um homem que vendia gatos. Ele perguntou ao homem: Você tem um gato para vender? O homem respondeu: Sim, eu tenho. Você tem problemas com ratos? O discípulo respondeu: Eu tenho. Eles estão infestando a minha cabana na montanha e não me deixam meditar. O homem disse: Então você precisa de um gato. Um gato vai acabar com os seus problemas. Ele vai caçar os ratos e fazer companhia para você. O discípulo pensou: Isso é uma boa ideia. Um gato vai resolver o meu problema com os ratos e ainda vai me fazer companhia. Eu vou comprar um gato. Então ele pegou um gato, agradeceu ao homem e voltou para sua cabana na montanha. Ele chegou à cabana e soltou o gato. O gato logo começou a caçar os ratos e em pouco tempo eliminou todos eles.
O discípulo ficou satisfeito com o resultado e pensou: eu resolvi o meu problema com os ratos, agora eu posso meditar em paz. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. O gato fazia muito barulho e o incomodava. Ele pensou: agora eu tenho outro problema. O gato é muito barulhento e não me deixa meditar. Eu preciso encontrar uma solução. Ele saiu da cabana e foi até a vila mais próxima. Ele procurou alguém que pudesse lhe ajudar e encontrou uma mulher que vendia leite. Ele disse à mulher: eu comprei um gato para acabar com os ratos que infestavam a minha cabana na montanha, mas agora o gato é muito barulhento e não me deixa meditar. A mulher disse: então você precisa de leite. O leite vai acalmar o seu gato. Ele vai beber o leite e ficar quieto e satisfeito. O discípulo pensou: isso é uma boa ideia. O leite vai resolver o meu problema com o gato e ainda vai alimentá-lo. Eu vou comprar leite. Após pegar 1 litro de leite, ele agradeceu à mulher e voltou para sua cabana na montanha. Ele chegou à cabana e deu o leite ao gato. O gato bebeu o leite e ficou quieto e satisfeito. O discípulo ficou feliz com o resultado e pensou: eu resolvi o meu problema com o gato, agora eu posso meditar em paz. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. Agora era ele que estava com fome, e a fome o incomodava. Ele pensou: eu tenho outro problema, eu estou com muita fome e não tenho nada para comer, eu preciso comprar comida. Ele saiu da cabana e foi até a vila mais próxima. Ele procurou alguém que pudesse lhe ajudar e encontrou um homem que vendia vacas. Ele falou ao homem: eu me recolhi para uma montanha para meditar em busca da iluminação, mas agora eu estou com fome e não tenho nada para comer. O homem disse: então você precisa de uma vaca. Uma vaca vai acabar com a sua fome. Ela vai lhe dar leite, queijo, manteiga e iogurte. Ela também pode lhe dar carne se você quiser. O discípulo pensou: isso é uma boa ideia. Uma vaca vai resolver o meu problema com a fome e ainda vai me dar mais leite para o gato. Eu vou comprar uma vaca. Ele pagou ao homem e pegou uma vaca. Após agradecer, ele voltou para sua cabana na montanha. Ele chegou à cabana e soltou a vaca. A vaca logo começou a pastar na grama e a produzir leite. O discípulo ficou satisfeito com o resultado e pensou: eu resolvi o meu problema com a fome, agora eu posso meditar em paz. Depois de alguns dias, ele não conseguia mais se concentrar para meditar. Ele estava muito cansado com todo o trabalho que agora tinha cuidando da vaca, e isso o incomodou. Ele pensou: eu tenho outro problema, eu estou com muito trabalho e não tenho tempo para meditar. Eu preciso cuidar da vaca, do gato e da cabana. Eu preciso encontrar uma solução. Ele saiu da cabana e foi até a vila mais próxima. Ele procurou alguém que pudesse lhe ajudar e encontrou uma mulher que procurava emprego. Então ele falou à mulher: eu preciso de alguém que cuide da minha cabana na montanha e de tudo o que há nela. Eu tenho uma vaca, um gato e algumas roupas. Eu preciso de alguém que ordene a vaca, alimente o gato, lave as roupas e limpe a cabana. A mulher disse: eu posso fazer isso. Eu tenho experiência em cuidar de animais e de casas. Eu sou trabalhadora e honesta. O discípulo pensou: isso é uma boa ideia. Uma mulher vai resolver o meu problema com o trabalho e ainda vai me dar mais tempo para meditar. Eu vou contratar essa mulher. Então ele disse: você está contratada. Venha comigo. Eu vou levá-la até a minha cabana na montanha. Ele chegou à cabana e apresentou a mulher ao gato e à vaca. Ele explicou à mulher o que ela deveria fazer e lhe deu as chaves da cabana. Você pode ficar na cabana e usar tudo o que há nela. Você só precisa cuidar de tudo e não me atrapalhar. Eu vou ficar no meu quarto meditando. Você só pode me chamar em caso de emergência. A mulher concordou com as condições e começou a trabalhar. O discípulo ficou satisfeito com o resultado e pensou: eu resolvi o meu problema com o trabalho, agora eu posso meditar em paz. Ele foi para o seu quarto e se trancou lá dentro tentando meditar, mas não conseguia se concentrar. Ele estava com desejo na mulher e esse desejo o incomodava. Ele pensou: eu tenho outro problema, eu estou com desejo e não tenho ninguém para satisfazê-lo. Eu preciso encontrar uma solução. Ele saiu do seu quarto e foi até a sala. Ele viu a mulher trabalhando na cabana. Ela era muito bonita e tinha um corpo atraente. Ela usava um vestido simples, mas que realçava suas curvas. O discípulo sentiu uma forte atração pela mulher e pensou em como seduzi-la, mas então ele lembrou-se do conselho do mestre: não tenha um gato. Não tente resolver os problemas que aparecerem no seu caminho, apenas observe-os e deixe-os passar. Ele tentou seguir o conselho e ignorar a mulher. Ele pensou que ela era apenas uma empregada e que ele era um discípulo em busca da iluminação. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. A imagem da mulher não saía da sua cabeça. Ele pensou: eu preciso resolver esse problema. Eu não posso meditar com esse desejo dentro de mim. Eu preciso encontrar uma solução. Ele se aproximou da mulher e começou a conversar com ela. Ele elogiou o seu trabalho, o seu sorriso e o seu cabelo. Ele tentou ser gentil e simpático com ela. A mulher ficou lisonjeada com os elogios do discípulo e começou a gostar dele. Ela achou que ele era um homem bom e sábio e que ele se interessava por ela. O discípulo
percebeu que a mulher estava receptiva e decidiu se declarar para ela. Ele disse à mulher: "Você é a mulher mais bonita que eu já vi. Você me encanta com a sua beleza e a sua bondade. Você me faz sentir coisas que eu nunca senti antes. Você me faz querer viver e amar. Você quer ser minha?" A mulher ficou surpresa com a declaração do discípulo, mas também ficou feliz. Ela disse ao discípulo: "Sim, eu quero ser sua. Eu também gosto de você. Você me trata bem e me faz sentir especial. Você quer ser meu?" O discípulo ficou satisfeito com a resposta da mulher e disse: "Sim, eu quero ser seu. Eu quero fazer você feliz e ser feliz com você." Dizendo isso, ele abraçou a mulher e a beijou. Eles se amaram na cabana e se sentiram felizes. O discípulo pensou: "Eu resolvi o meu problema com o desejo. Agora eu posso meditar em paz." Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. Ele estava apaixonado e com muito amor pela mulher, e isso o incomodava. Ele pensou: "Eu tenho outro problema. Eu estou com muito amor e não posso mais viver sem essa mulher. Eu preciso cuidar dela e dar-lhe atenção. Eu preciso me casar com ela." Ele saiu da cabana e foi até a vila mais próxima. Ele procurou um padre que celebrava casamentos. Ele perguntou ao padre: "Você pode celebrar um casamento?" O padre respondeu: "Sim, eu posso. Você quer se casar?" O discípulo respondeu: "Sim, eu quero. Eu encontrei uma mulher que me ama e que eu amo. Nós queremos nos unir para sempre." O padre disse: "Então você precisa de um casamento. Um casamento vai abençoar a sua união e lhe dar direitos e deveres. Um casamento vai lhe dar uma família e lhe dar felicidade." O discípulo pensou: "Isso é uma boa ideia. Um casamento vai resolver o meu problema com o amor e ainda vai me dar uma companheira para a vida toda. Eu vou me casar." O padre concordou com o discípulo e disse: "Está bem, eu vou celebrar o seu casamento, mas você precisa trazer a sua noiva e 2 testemunhas." O discípulo agradeceu ao padre e voltou para sua cabana na montanha. Ele chegou à cabana e contou à mulher sobre o seu plano de se casar. A mulher ficou emocionada com a proposta do discípulo e aceitou se casar com ele. Eles se arrumaram na cabana e saíram para a vila mais próxima. Eles chegaram à vila e foram até a igreja onde o padre os esperava. Eles entraram na igreja, se casaram e se sentiram felizes. O discípulo pensou: "Eu resolvi o meu problema com o amor. Agora eu posso meditar em paz." Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. Ele pensou: "Agora eu estou com uma família e não posso deixar a minha esposa sozinha. Eu preciso cuidar dela, dar-lhe carinho e uma casa melhor." Então ele foi até a vila mais próxima. Ele procurou por alguém que pudesse lhe ajudar e encontrou um homem que vendia casas. Ele disse: "Eu me casei com uma mulher que amo e quero dar-lhe uma vida melhor. Nós moramos em uma cabana na montanha, mas é muito simples e isolada. Nós queremos uma casa na vila, mais confortável e próxima das pessoas." O homem lhe disse: "Então você precisa de uma casa. Uma casa vai melhorar a sua vida e lhe dar conforto e segurança. Uma casa vai lhe dar um lar e lhe dar felicidade." O discípulo pensou: "Isso é uma boa ideia. Uma casa vai resolver o meu problema com a família e ainda vai me dar um lar para viver. Eu vou comprar uma casa." Ele disse: "Está bem, eu quero comprar uma casa, mas tem que ser hoje mesmo." O homem concordou com a pressa do discípulo e disse: "Está bem, eu vou vender-lhe uma casa hoje mesmo." Ele agradeceu ao homem e levou a sua esposa para sua nova casa na vila. Eles chegaram à casa e entraram nela. Eles ficaram maravilhados com a beleza e o conforto da casa. Eles tinham tudo o que precisavam e mais um pouco. O discípulo ficou satisfeito com o resultado e pensou: "Eu resolvi o meu problema com a família. Agora eu posso meditar em paz." Depois de algum tempo, ele não conseguia meditar mais. Estava com filhos e os filhos o incomodavam. Ele pensou: "Eu tenho outro problema. Eu estou com filhos e não posso deixar a minha esposa sozinha. Eu preciso cuidar dela e dar-lhe apoio." Ele saiu do seu quarto e foi até a sala. Ele viu a sua esposa que estava grávida novamente e os seus outros filhos brincando na casa. Eles eram muitos e faziam muito barulho e bagunça. O discípulo sentiu um misto de amor e preocupação pela sua família e pensou em como poderia continuar a sustentá-la. Ele lembrou-se do conselho do mestre: "Não tenha um gado." Não tente resolver os problemas que aparecerem no seu caminho, apenas observe-os e deixe-os passar. Ele tentou seguir o conselho e aceitar a sua família como ela era. Ele pensou que eles eram uma bênção e que ele deveria ser grato por eles. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. A família estava sempre precisando de comprar algo e seu dinheiro já não era suficiente e isso o incomodava. Ele pensou: "Eu preciso resolver esse problema. Não posso meditar com coisas faltando para minha família. Eu preciso encontrar uma solução." Ele saiu da casa e foi até a vila mais próxima. Ele procurou por alguém que pudesse lhe ajudar e encontrou um homem que oferecia empregos. Ele perguntou ao homem: "Você tem um emprego para oferecer?" "Eu preciso. Eu tenho uma família grande para sustentar e minha única fonte de renda não é mais suficiente. Eu preciso de um emprego que me dê dinheiro suficiente
suficiente para cuidar deles. O homem disse: é verdade, você precisa de um emprego vai lhe dar dinheiro e lhe dar dignidade. O discípulo pensou: isso é uma boa ideia, um emprego vai resolver o meu problema. O discípulo escolheu um dos empregos, e disse ao homem: eu quero esse emprego. O homem disse: está bem, esse emprego é seu, mas você precisa trabalhar duro, cumprir as metas e obedecer às ordens. O discípulo concordou com as condições e começou a trabalhar. Durante longos anos, ele trabalhou duro no seu emprego e ganhou muito dinheiro. Ele sustentou a sua família e lhes deu uma vida confortável. Um dia ele resolveu voltar a meditar, então ele foi para o seu quarto e se trancou lá dentro. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. Ele estava muito velho e a velhice o incomodava. Ele pensou: eu tenho outro problema, eu estou velho e não posso mais trabalhar como antes. Eu preciso me aposentar e descansar. Ele saiu do quarto e foi até a sala. Ele viu a sua esposa idosa e os seus filhos adultos na casa. Eles eram muitos e faziam muito barulho e confusão. O discípulo sentiu um misto de amor e cansaço pela sua família e pensou em como se despedir dela. Ele lembrou do conselho do mestre: não tenha um gato. Não tente resolver os problemas que aparecerem no seu caminho, apenas observe-os e deixe-os passar. Ele tentou seguir o conselho do mestre e aceitar a sua família como ela era. Ele pensou que eles eram uma bênção e que ele deveria ser grato por eles. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. A família fazia muito barulho e o incomodava. Ele pensou: eu preciso resolver esse problema. Eu não posso meditar com essa família aqui. Eu preciso encontrar uma solução. Ele saiu da casa e foi até a montanha onde ele tinha se recolhido pela primeira vez. Ele procurou pela sua antiga cabana e a encontrou abandonada e destruída. Ele olhou para a cabana e sentiu uma nostalgia pelo tempo em que tinha vivido ali. Ele pensou: eu quero voltar para esse lugar. Eu quero voltar para esse tempo. Ele decidiu ficar na cabana e meditar ali mesmo. Ele pensou que assim ele poderia recuperar a sua paz interior e se aproximar da iluminação. Durante algum tempo ele morou sozinho na cabana, até que um dia ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. Ele estava com saudade da família e isso o incomodava. Ele pensou: eu tenho outro problema. Eu estou com saudade e não posso deixar a minha família para trás. Eu preciso voltar para eles e saber como estão. Ele saiu da cabana e foi até a vila onde tinha morado com sua família. Ele procurou pela sua casa e a encontrou vazia e silenciosa. A esposa idosa tinha morrido de velhice. Os filhos adultos tinham se casado e se mudado. Os netos tinham crescido e se esquecido dele. Ele olhou para a casa e sentiu uma tristeza pelo tempo que tinha vivido ali. Ele pensou: eu perdi tudo o que eu tinha. Eu perdi tudo o que eu amava. Eu perdi tudo o que eu era. Ele decidiu ficar na casa e chorar ali mesmo. Ele pensou que assim ele poderia aliviar a sua dor e se despedir da sua vida. Ele se deitou no chão e tentou chorar, mas não conseguiu derramar uma lágrima. Ele estava com um vazio no peito e isso o incomodava. Ele pensou: eu tenho outro problema. Eu estou com vazio no peito e não sinto mais nada. Eu preciso sentir algo, qualquer coisa. Eu preciso encontrar uma solução. Ele saiu da casa e foi até o mosteiro onde ele tinha estudado com o seu mestre. Ele o procurou e encontrou apenas o seu túmulo. Ele se aproximou do túmulo e viu uma imagem do mestre em que ele estava sereno e sorridente. Ele parecia ter alcançado a iluminação e se libertado do sofrimento. Ele olhou para a imagem do mestre e sentiu uma admiração pelo tempo em que ele aprendia com ele. Ele pensou: eu quero ser como ele. Eu quero ser iluminado e livre. Ele decidiu ficar ao lado do túmulo do mestre e meditar ali mesmo. Ele pensou que assim ele poderia seguir o seu exemplo e alcançar o seu objetivo. Ele se sentou no chão e fechou os olhos novamente. Ele tentou meditar, mas não conseguiu se concentrar. Ele estava com muitas dúvidas e essas dúvidas o incomodavam. Ele pensou: eu tenho outro problema. Eu estou com muitas dúvidas e não sei se estou no caminho certo. Eu preciso de uma confirmação, uma orientação. Então ele abriu os olhos e olhou para a imagem do mestre. Ele viu que o mestre tinha deixado um bilhete num canto do túmulo. Ele pegou o bilhete e leu o que estava escrito nele. Era o seguinte: meu querido discípulo, o que eu quis dizer com não tenha um gato? Eu não estava proibindo você de ter um animal de estimação. Estava me referindo a algo mais profundo e sutil. Eu sabia que você, ao adquirir um gato, toda uma série de acontecimentos se desdobrariam e desviariam você do seu caminho. E se você está lendo isso que eu escrevi, é porque aconteceu conforme eu previa. Mas nada está perdido. Você agora me dá a oportunidade de falar algo bem mais profundo, e que acredito você está preparado para compreender. A iluminação não é algo que se busca fora de nós, mas sim dentro de nós. Não é uma questão de mudar de lugar, de ambiente, de situação, é uma questão de mudar de perspectiva, de atitude, de consciência. O gato nesse caso,
simboliza qualquer coisa que nos distraia, que nos apegue, que nos limite. Pode ser um objeto, uma pessoa, uma ideia, uma crença, um hábito, qualquer coisa que nos impeça de viver o momento presente, de estar abertos à vida, de sermos livres e autênticos. Eu nunca disse para você abandonar tudo o que você tinha e gostava. O que eu estava dizendo para você era para não se identificar com nada disso, não se deixar dominar por isso, não depender disso para ser feliz. A iluminação é um estado de liberdade interior, de paz e harmonia com o todo. Não é algo que se alcança por meio de esforço, de disciplina, de sacrifício, é algo que se revela por meio de relaxamento, de entrega, de amor. Portanto, se você quer encontrar a iluminação, não precisa ir morar nas montanhas. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Basta que você esteja atento, consciente, desperto. Basta que você não tenha um gato. Assinado. Seu mestre. O discípulo leu o bilhete e entendeu tudo. Ele entendeu o conselho do mestre e a sua mensagem final. Ele entendeu o sentido da vida e o destino da morte. Ele entendeu o mistério da iluminação e a realidade da liberdade. Então ele se sentou no chão novamente e fechou os olhos pela última vez. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Até o nosso próximo vídeo.